Amigos da TV Bertioga, retrospectiva 2025 na tela, vereador Nivaldo Porvinha, como é mais conhecido carinhosamente pela nossa comunidade. Porvinha, bem-vindo à TV Bertioga, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Ale, obrigado pela oportunidade aí. Estamos aí, né? Sempre servindo a comunidade, sempre à disposição aí, né? Porvinha, uma figura muito querida da nossa comunidade. Este ano, primeiro mandato de vereador, primeiro ano do primeiro mandato de vereador, mas tem uma história, não quero chamar Porvinha de velho não, mas tem uma história das antigas aqui na Bertioga. Eu gosto de começar falando um pouquinho da história, porque sempre tem gente nova chegando e é bacana as pessoas conhecerem ali o homem, a mulher, enfim, a pessoa por trás do mandato. Porvinha, como é que você chegou em Bertioga? Conta essa história que é muito legal e vai ser uma história que é igual ou parecida com a maioria das pessoas que estão aqui na cidade. Então, Ale, Bertioga, a gente está aqui já há 37 anos, né? 37 anos de Bertioga. E como que eu cheguei em Bertioga? A gente veio em busca de trabalho, né? Sou paranaense, da cidade de Umuarama, né? E São Paulo sempre foi famoso, né? Na questão de emprego, na questão de trabalho. Tanto é que em São Paulo tem uma grande, né, porcentagem, né, de nordestino, de paranaense, de pessoas de outros estados, né? E a gente veio para Bertioga em busca de trabalho, né? E o que acontece? Quando eu cheguei em Bertioga, foi antes da emancipação política, né? E eu nunca pensei na minha vida que eu ia me envolver na política, né? Mas na vida só Deus sabe de tudo, né? E acabei me envolvendo, né, na política aqui em Bertioga e tô aí até hoje, né? Já são. Eu queria começar, eu conheço a história do Porvinha, sou fã. Você ficou órfão muito cedo, né, Porvinha? Exatamente. Conta pro pessoal de casa. Você começou a trabalhar muito cedo, ficou órfão muito cedo. Exatamente. A minha mãe, né, veio a falecer, né, num trabalho de parto, né? Eu tinha na época 5 anos de idade, né? E era eu e mais 7 irmãos. Na época, o 8º veio a falecer junto com a minha mãe, né, no trabalho de parto. E a partir daí, o pai, né, é sempre mais complicado. Mãe, ela sempre acolhe, né? O pai já é diferente. E o pai acabou, né, partindo, né, para correria da vida dele e deixou a gente, né, com parentes, com pessoas desconhecidas. E aí o que acontece? Eu acabei indo para uma família, né, e essa família me acolheu. Eu fiquei com essa família até meus 14 anos de idade, né? Dos 5 aos 14 anos de idade. Depois dos 14 anos, aí eu tive que voar. Fui para o mundo. 14 anos você já morava sozinho, já se virava sozinho. Já morei sozinho, fui morar no Mato Grosso, né? Depois do Mato Grosso eu voltei para o Paraná. Aí quando eu voltei para o Paraná, que eu tinha 18 anos de idade, para 19, aí apareceu essa oportunidade de eu vir para São Paulo, né? Foi quando eu vim. Com 19 anos, cheguei em São Paulo e estou aqui até hoje, aos meus 55 anos de idade. Eu lembro que você já me contou, não sei se era um ônibus ou alguma coisa assim, que estava indo para Bertioga, que você olhou. É essa história? Conta para o pessoal de casa. Essa história. Chegou uma pessoa lá na cidade que eu estava, lá em Umuarama, e eles estavam recrutando homens para vir trabalhar em Bertioga, né? Nessa época estava em fase de início, né? A Ribeira de São Lourenço, e eles estavam recrutando homens, né, da cidade que eu morava, lá de Umuarama, para vir para Bertioga. E eu vi, né, aquela movimentação e tudo. Eu falei, o que está acontecendo ali? Aí fui lá, curioso, né? Fui lá. Quando cheguei lá, o encarregado falou, nós estamos recrutando uns homens para levar para Bertioga. Aí eu falei, tenho interesse, tenho interesse de ir. E peguei, conversei tudo direitinho, falou, você é de Maior? Né? Eu tinha cara de criança na época. Você é de Maior? Eu falei, sou. Mostrei meu RG para ele, eu falei, então beleza, a gente está partindo segunda-feira. Isso era numa quarta-feira.
Eu falei, legal, cara. Eu fiquei um final de semana sem dormir. A expectativa de vir embora para São Paulo, aquela euforia, né? E foi muito legal. Vim e me instalei, né? Fiquei um tempo morando em Caruara, né? Hoje eu moro aqui na Albatroz 2 e cheguei aqui em 1989. E você fazia que tipo de trabalho? Bertioga, então, essa empresa que estava recrutando os homens era para a área de construção civil, né? Aí eu vim, trabalhei, eu sempre fui meio atirado, né? Então eu trabalhei uns tempos de ajudante, mas eu, danado, já fiz amizade com o encarregado, daqui a pouco eu já não era mais ajudante, eu estava de apontador, entendeu? Então, fui subindo na empresa, aí em seguida a empresa, a obra que a gente estava construindo teve um problema e a empresa tirou o time, né? E eu fiquei no local da obra, no canteiro da obra, vamos dizer assim, cuidando, né, daquela área, né, que é uma área que tem lá em Caruara. Eles vão fazer uma marina na época, um yacht club ali. E eu fiquei ali naquela área, né? E até hoje eu tomo conta dessa área. Tantos anos depois. Tantos anos depois, a Prefeitura de Santos pegou, né, algumas partes da área, porque eles precisaram lá para usar, mas aonde eu me instalei, eu tô lá. Tenho lá até hoje, lá, aquele espaço. Lá nasceu meus filhos, né? Eu tenho uma filha de 32 anos, desculpa, não lembro a idade, né? Tenho um filho de, acho que 28, e tenho um filho de, vai fazer 19 agora, né? Então, meus 2 primeiros filhos nasceram lá, né? Eu morando em Caruara, e o outro nasceu aqui em Bertioga, que já é de uma segunda família, né? Para você que assiste a TV Bertioga de outros lugares, de outras cidades, né? O Caruara está na área continental de Santos, pertence a Santos, mas é quase um bairro aqui nosso de Bertioga, todo mundo estuda, trabalha para cá, tem escola lá, municipal, tem alguma estrutura, mas basicamente a turma frequenta Bertioga, assim como a Praia Branca no Guarujá também. A proximidade geográfica acaba tanto que nas eleições é até confuso no Caruara, né? Porque tem muita gente que vota em Bertioga, tem muita gente que vota em Santos, você vê material de todos. Falando em eleições, quem te descobriu na política, Porvinha? Então, na política, Ale, eu me descobri na política através do Dr. Laírton, né? Em Caruara, voltando à história de Caruara, em Caruara ele estava fazendo um evento na época, né? Para um deputado federal, né? Muito conhecido aí, o Valdemar Costa Neto. Hoje ele chamava ele de boy, né? Na época, ainda é boy, né? Até hoje. E eu via aquela movimentação e eu sempre fui uma pessoa prestativa, né? E aí eu vendo aquela movimentação, depois que terminou o evento, o pessoal carregando, né, as coisas e tudo, eu comecei a ajudar, né? Comecei a ajudar a carregar as coisas, caixa de som e ferragem, porque tinha umas barracas armadas, umas coisas assim. Eu comecei a ajudar. E o Dr. Laírton viu, né? Viu ajudando e falou para uma das pessoas dele, falou, olha lá, aquele rapazinho ali, legal, né, cara? O cara tá ajudando. Quando tiver um outro evento, convida ele. E eles começaram a me convidar, né? Tinha um evento em tal lugar, eles me convidavam, eu comecei a ajudar. E aí eu comecei a me envolver, né, politicamente, entendeu? Aí o doutor falou, ó, conversei com o doutor Laírton posteriormente, e ele falou, olha, você tem correria, tem conhecimento, tem uma amizade com as pessoas e tudo. E aí, a partir daí, a gente entrou no caminho da política. E estou até hoje, né? Começou a caminhada. Começou a caminhada. Aí você teve uma participação bastante intensa nos governos do ex-prefeito, Dr. Laírton, né? Sim. E depois, fala mais um pouquinho da sua área profissional. Você foi trabalhar na área da saúde também, né? Mas então, tem história, galera. Quando voltando lá atrás, quando eu parei, né, com a questão da construção civil, eu fui em frente ao bairro Caruara, do outro lado tem uma marina, né? Chama Marina Tropical, frente ao Caruara, não sei se você conhece. E dali do Caruara eu olhava para aquela marina e eu via aqueles iates, né? Enormes. Caramba, será que é fácil dirigir aquilo lá?
E o que eu fiz? Fui trabalhar na Marina, né? Trabalhar na Marina. Aí da Marina eu fui ser ajudante de marinheiro. E de ajudante de marinheiro eu comecei a ser marinheiro. Entendeu? Fui em Santos, tirei a minha habilitação de arras, né, na época. Em seguida, tirei a minha habilitação de mestre, né, amador. E aí eu fui ser marinheiro. Entendeu? Aí trabalhei na área náutica, uma média de uns 12 anos, né? E parei quando eu comecei na política junto com o Dr. Laírton, que ele ganhou a eleição, e aí ele me chamou para trabalhar na saúde, né? Falou, se você quiser, tem uma boca para você aí, você vai, né? Você gosta de ajudar as pessoas, saúde é um negócio que é bastante complexo, né? Ele é médico? Ele é médico, ele falou, entendeu? E eu aprendi com ele também, porque o que acontece? Hoje em dia ele não faz mais isso, porque também ele se aposentou da medicina, então... A idade. Entendeu? Já está numa idadezinha... Ele tá bem pra caramba, mas tá num, né? Então o que acontece? Na época, Ale, eu ia junto com ele na casa das pessoas, entendeu? Pessoas que ele operava, pessoas que ele ajudava na questão de cirurgia, essas coisas, ele ia visitar em casa, entendeu? Eu achava muito legal aquilo ali, cara. Muito legal, cara. Ele ia nas casas, visitava, levava remédio, se precisasse fazer um curativo, ele mesmo fazia, entendeu? Ele tinha todo o paramento, levava luva, levava material, tudo. Então, eu comecei a acompanhar ele nessas questões. Eu fui vendo aquilo, falei, pô, que legal, cara. E as pessoas, principalmente na questão de saúde, entendeu? A família fica muito grata, entendeu? A família fica muito grata, porque, pô, o cara tá dando aquela atenção que a pessoa precisa naquele momento, entendeu? Então, o que acontece? Eu fui vendo aquilo e engrenei na área da saúde. Entendeu? Eu não sou da saúde, né? Porque da saúde é médico, enfermeiro, eu não sou da saúde. Mas eu estive na saúde por bastante tempo, entendeu? E sempre com essa intenção, né, de ajudar as pessoas. Sempre com a intenção, entendeu? Politicamente, eu vou ser sincero para vocês, do fundo do meu coração, eu nunca tive a intenção de ser candidato a vereador. Entendeu? Trabalhei com o doutor nos 2 mandatos dele, entendeu? No último mandato dele, ele jogou uma piadinha para mim, ó, se quiser sair, quando foi a eleição do Conrado, não sei se vocês acompanharam. Eu me acompanhei. Ele falou, se você quiser sair candidato, contigo, entendeu? Mas eu não tinha intenção, não tinha intenção de ir, entendeu? Aí trabalhei os 2 mandatos dele, entendeu? Aí em seguida veio os mandatos do Mauro, né? Do Mauro, eu fiquei fora, né, durante esses mandatos, aí eu já dei aquela afastada, entendeu? Da política. Tinha uma rixa muito grande, né, no começo, né? Do pessoal do Dr. Laírton, do pessoal do Orlandini. Hoje está todo mundo junto, viu? 20 anos depois, está tudo junto e misturado. Porque é assim, a gente fica com aquele carimbo na testa, né? O cara te via como o cara do Laírton, entendeu? Eu não era o Porvinha, não era o Ale, era o cara do Laírton, entendeu? É bem isso. Então, o que acontece? Os caras tiravam assim meio o pé lá da gente, né? Mas aí, o que aconteceu? Passou essa questão do Laírton, eu fiquei fora, aí fui trabalhar no DR, na rodovia, entendeu? Um caminhão, que eu também tenho carteira aí, né? A gente é profissional na área. Graças a Deus sempre fazendo alguma faculdade não, mas sempre a mais, né? Chegou de ajudante, quando viu já estava... Chegou de assistente de marinheiro, quando viu já era mestre arrais. Sempre essa... Sempre inquieto, né, Porvinho? Aí eu trabalhei, quer dizer, antes do DR... eu trabalhei naquele pátio que tem ali do lado do motel, não tem um pátio grande ali, que era de apreensão de veículos, não sei se você lembra, Polícia Rodoviária, eu aprendia para lá, eu trabalhei naquele pátio. Na época eu comecei a trabalhar com um guincho pequeno, né? Mas aí eu fui me aperfeiçoando e tudo, e passei para trabalhar com um guincho grande, né? Que é o guincho que puxa carreta, ônibus, essas coisas. E... o gerente me falou, na época eu tinha carteira D, né? Aí o gerente do pátio falou, se você conseguir mudar de carteira, eu te subo de nível. Bora. Foi um mês, filho. Foi um mês. Resolvi o problema, subi pro guincho grande. Aí beleza, aí o pátio perdeu o contrato, né? Que era contrato do governo do estado e tal. Perdeu o contrato, encerrou, aí saí. Aí foi quando eu fui para trabalhar na estrada no DR. Mas aí eu já era guincho grande, era profissional, foi pro guincho grande. No DR, salarinho mais legal.
Beleza, aí fiquei no DR. Aí foi quando veio o Caio Mateus. Aí o Caio Mateus conseguiu me convencer a ser candidato. Aí fui, na primeira eleição que ele perdeu, não, entendeu? Eu não participei. Mas na outra, ele veio para cima, quando ele ganhou a primeira eleição. Ele veio para cima, Parvinha, sai candidato e vem com nós e tal. Eu falei, Caio, mas eu estou afastado, né, da saúde já há algum tempo. Tranquilo, filho, o que é seu, ninguém tira. Rapaz, eu falei, o que acontece? Tinha um outro candidato, que eu não vou citar nome aqui, que saiu candidato com o Caio quando ele perdeu a eleição. E esse outro candidato teve 48 votos, entendeu? Aí o Caio falou, se você tiver 150 votos, você é campeão. Tá ótimo, tá show. Falei, 150, pô? Bora, né? Fica um, pô. Liga pros amigos, liga pros parentes, os mais chegados. Aí beleza, Caí de cabeça na campanha, fui pra cima junto com o Caio, no meu limite, porque eu não tinha um centavo, né? O cara, quando ele sai candidato a vereador, que ele não tem história política, ninguém ajuda. Entendeu? O cara te dá no máximo a legenda. Fala, ó, se vira. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Me deram a legenda, eu fui pra cima, 411 votos. O Caio me ligou no dia, caralho, velho, você é doido, 411 votos. Você chegou a pegar suplência. Peguei, era a terceira suplente. Nessa época, 400 votos, mais um pouquinho. Se bobear, deve ter tido vereador que se elegeu com isso ou um pouco mais que isso na mesma eleição, assim. Então, uma votação expressiva. Aí beleza, aí passou essa eleição, tudo, o Caio também pegou a prefeitura um pouco meio complicado e tudo. Quando foi faltando uns 2 anos e 8 meses, que ele já estava no mandato, aí ele me chamou. Eu continuei no DR. Aí ele me chamou para trabalhar na saúde. Falou, pô, vou te dar uma boca lá na saúde lá e tal, tu não quer? Mas isso ele já estava com a intenção que eu fosse candidato de novo, né? Porque os políticos é danado, eles já, né, quando vai chegando perto, ele já começa. Aí eu falei, não quero, vou ficar aqui no meu DR de boa. Eu tive 411 votos, não vou para lugar nenhum. Tá bom, fiquei feliz demais, 411 votos, sem nem um centavo no bolso. Tá excelente, cara, entendeu? Vou ficar com essa história para mim. Não, você tá doido? Não, pode, você tem que sair candidato de novo, E foi, e me convenceu de novo. Aí saí candidato, tive 496 votos. Faltou 4 para 500, né? Aí, beleza. Mas aí, quando eu terminou a eleição, em seguida, o Caio me chamou, né, para a saúde. Aí eu fiquei um período maior, né, fazendo um trabalho na saúde, aquele trabalho que a gente sempre faz, né? De formiguinha, ajuda um aqui, ajuda outro ali. E outra coisa, teve aquele problema também de cargo, né? Uma hora caiu o cargo, daqui a pouco voltava o cargo e tudo, mas beleza, naquele foi um ano meio conturbado, mas eu consegui fazer um trabalho melhor na saúde, entendeu? Só que assim, o Ale, eu nunca cheguei em você e falei, Ale, eu te ajudei com tal coisa, você tem que votar em mim. Não, nunca fiz isso, entendeu? Sempre fiz um trabalho e deixei Deus trabalhar, entendeu? Fiz o meu trabalho e deixei Deus trabalhar. Se for, sempre falei na minha política, se for da vontade de Deus a gente chegar lá, beleza. Se não for, essa vai ser a minha última campanha. Essa é a terceira vez que eu estava saindo candidato, que foi essa agora, né? E como a gente fez um trabalho, com tudo que a gente tinha de história lá atrás e juntando o que a gente fez, a gente conseguimos chegar a 1.313 votos. Entendeu? Então, é assim, essa foi a minha história política, né? Parvinha, como é que foi esse primeiro ano de mandato como vereador? Então, Ale, eu fiquei bastante preocupado, né? Quando eu cheguei aqui, né, novo, sabia como é que funcionavam as coisas. Mas, cara, vou falar para você, cara,
Estou muito feliz com esse primeiro ano de mandato. Estou muito feliz, conseguimos desenrolar, né? Eu, juntamente com a minha equipe, a gente conseguimos sobreviver de uma maneira bastante tranquila, bastante natural, entendeu? As coisas aconteceram e eu, durante esse primeiro ano de mandato, vou ser sincero com você, estou muito feliz, cara, muito feliz. Foi muito bom, bastante produtivo. Qual a sua visão da política de Bertioga, do prefeito Marcelo, desse primeiro ano dele também? Então, Ale, eu acho que assim, o prefeito Marcelo também pegou, né, ele pegou a prefeitura com uma certa dificuldade de caixa, né? O prefeito anterior fez bastante coisa, né? Mas o que acontece? Ele pegou uma prefeitura meio pesada. Mas ele tá indo bem, cara. Tá indo bem. Ele tá agora, né? No finalzinho ele já conseguiu entregar algumas coisas, entendeu? Então eu acho que tá indo bem, viu, Ale? Tá indo bem. O prefeito Marcelo Vilares tem tudo para ter futuro aí, viu? Sua relação é boa com o prefeito Marcelo? Com certeza. O Marcelo, o Ale, eu conheci ele em 99. Eu conheci o Marcelo, né? A gente foi numa reunião na casa dele, né? Eu juntamente com o Dr. Lair e mais uma equipe. E na casa do Marcelo, na época, ele fez uma reunião para o Buzinaro. Não sei se você conheceu o Buzinaro. O Buzinaro, ele foi vereador, né? E nessa época, ele vinha de vereador novamente. E o Marcelo Vilares, ele ia ser assessor do Buzinaro, né? Ele ia trabalhar para o Buzinaro, estava na campanha do Buzinaro. E, infelizmente, né, Deus veio tirar a vida dele, né, num acidente trágico aí na rodovia, né? E o Marcelo, eu acho que foi até o Dr. Laírto que pediu, ou não sei, não me lembro direitinho, mas o Marcelo foi trabalhar com o Adão na época. O Adão, né, foi vereador. E o Adão acabou, né, se elegendo. O Adão era envolvido no esporte, o Marcelo sempre foi envolvido no esporte, né? E o Adão acabou ganhando a eleição naquela época. Foi aonde eu conheci o Marcelo. Então a gente começou, vamos dizer que na política, praticamente junto, né? Só que ele voou mais rápido, foi ser vereador e tudo, e eu fiquei mais para trás um pouco. Mas eu tenho um excelente relacionamento com o Marcelo, entendeu? É um cara que me atende toda hora, quando a gente precisa, chega no gabinete, ele dá um jeito de atender. Então a gente tem um excelente relacionamento, entendeu? O Zinaro, que dá nome, o ex-vereador saudoso, que dá nome à escola municipal lá do bairro de Guaratuba, e ao plenário aqui da Câmara também. O plenário da Câmara antiga e depois renovou a homenagem para ele no plenário que dá o nome do plenário aqui da Câmara Municipal de Bertioga. Porvinha, eu acompanho você nas sessões e, além das indicações, projetos de lei, eu vejo que você tem um olhar muito... Eu perguntei da relação do Marcelo por isso, porque às vezes o vereador apresenta trabalhos e não é que ele está batendo no prefeito, né, Porvinha? Isso, eu queria chegar nesse lugar, sabe? Uhum. Mas se você vai mostrar, sei lá, um parquinho infantil que precisa ser consertado, né? E o Porvinha, ele mostra foto, ele filma, ele coloca no telão lá e isso deve incomodar um ou outro, mas na verdade o objetivo do vereador é esse mesmo, é fiscalizar os próprios públicos, os trabalhos da prefeitura, né, Porvinha? Eu acho assim, o Ale, às vezes até o prefeito, ele não está vendo esse tipo de situação, entendeu? Então o vereador está aqui para quê? Para fiscalizar. Qual é a intenção da gente? A intenção da gente é mostrar para ele onde está errado, entendeu? E ele, juntamente com os seus secretários, correr para consertar. Então, a gente não faz isso, vamos dizer, né, na maldade. A gente faz isso de uma maneira que a gente possa mostrar para ele onde está o erro para poder o executivo ir lá e consertar, né? Porque o que a gente faz? A gente é casa de lei, ele executa, então a gente não pode executar. Se a gente pudesse executar, a gente ia lá e fazia. Mas como é ele que executa, então a gente tem que passar o problema, não tem como, né? E existe uma realidade, isso não é de Bertioga, não está inventando, né? Que o povo que fica em volta do prefeito... Tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, não tem nada acontecendo, a saúde tá tudo bem. Isso é Bertioga, Santos, Guarujá, Nova York, qualquer lugar, né? Então, e a maioria dos secretários
não tem voto, cara, não lida com a população. O vereador lida, é o político mais próximo da população, né? Exatamente. Então tem que ter essa pegada mesmo de fiscalizar. É o que a gente fala, né, Ale? A gente é o para-choque da população, né? A população vem bater na gente. Você anda na rua, o cara vem, ó, tá acontecendo isso, entendeu? Ele manda foto na rede social da gente, fala, ó, pelo amor de Deus, dá uma força aqui, entendeu? E é legal isso, porque que acontece? Às vezes a gente não tá vendo, o executivo não tá vendo, e manda a demanda e a coisa acontece. Fica bom pra gente e fica bom pro executivo. Antes da gente gravar, o Porvinha estava aqui atendendo o telefone de pessoas com problema de água. Enfim, o vereador é mesmo esse político mais próximo da população. Porvinha, mais de 50 indicações apresentadas ao longo do ano. Muita produção mesmo, hein? Botou a galera do gabinete aqui para trabalhar, hein? Isso aí mostra, né, Ale, que a gente veio realmente para trabalhar, né? A intenção da gente não dormir, não, é ir para cima mesmo e interagir com a população, com certeza, né? Vou fazer um ping-pong aqui com o Porvinha de alguns trabalhos que a assessoria dele destacou. Já mandar um abraço para a Larissa. Obrigado, Larissa. Para o Nenê. O Nenê está até mais magro aqui, está fazendo o Nenê andar, hein, Porvinha? Grande São Paulino, Nenê. Instalação e referenciamento do novo Centro de Referência de Assistência Social no CRAS, em Guaratuba e Boracéia. Por que a importância dessa indicação, Porvinha? Então, é questão de distância, né, Ale? Boracéia está a 30 quilômetros do centro de Bertioga, né? E a pessoa tem que vir de Boracéia para o centro de Bertioga para ver, às vezes, fazer um recadastramento ou uma coisinha que demora aí 1 minuto, 2 minutos, né? A pessoa tem que se deslocar de Boracéia para o centro de Bertioga para poder fazer. Então, por isso é dessa indicação. Hein? Ônibus caro, demora. O pessoal da Boracéia, quando tem que fazer alguma coisa aqui no centro, já meio que deixa o dia para isso, né? É complicado. Então, essa é a intenção da gente. Essa indicação dói no meu coração. Tantos anos depois, você ainda fazer, que é a instalação de uma quadra poliesportiva lá em Vicente de Carvalho 2, porque a única que a gente tinha no bairro foi interditada junto com a escola, né? Sim. Com o problema da escola estadual, né? Exatamente. Essa quadra poliesportiva é uma promessa, né, que a gente fez durante essa caminhada política no bairro, né? E assim, a gente tem já o terreno, tem o espaço, tá limpinho, tá pronto. É só executar a obra, entendeu? É uma obra que não é um valor exorbitante, dá para a prefeitura fazer, né? E o que acontece? Vai servir a comunidade de uma maneira de um todo, não é só para o esporte, né? Você faz lá uma quadra poliesportiva, ela pode servir para o esporte, ela pode servir para algum evento, né, que possa ter naquela região, naquele bairro, né? Até para atender um governador que venha, uma coisa assim. Então a gente precisa de um espaço desse daí, né? E outra coisa que a gente vai para cima do executivo agora na virada do ano é a questão da Vila do Bem, que foi feita lá no Centro Carvalho 2, né? Precisa melhorar, precisa ampliar, porque não está sendo bem usado aquilo, né? Precisa melhorar, tem muita coisa lá que acontece. O negócio fica lá, abandonado, de portões abertos, né? Então, fica sendo usado para coisas ilícitas, né? Então, precisa melhorar aquilo lá também. A gente vai, na virada do ano, para cima da Vila do Bem, do Centro Carvalho 2 também. Teoricamente, a gente se prepara para um trabalho, para uma missão, né? Um projeto, mas é claro que a gente aprende muito, aprende de verdade mesmo. Você estudou lá para pilotar o guincho, mas você aprendeu de verdade mesmo na prática, né? A vereança também é dessa forma. Tem uma proposta sua, uma indicação, na transformação da sede do sindicato, dos servidores do sindicato, na chácara, ou uma parceria, né, para virar um centro comunitário também. É uma ideia interessante, né, Porvinha? A ideia aí partiu minha, juntamente com o presidente do sindicato, né, o Jorjão, e seria legal, porque aquele espaço lá é muito pouco usado, entendeu? E é um puta do espaço, cara. Dá para fazer muita coisa lá, sabe? Dá para fazer aula de natação, que tem uma excelente piscina, né? Dá para fazer crochê, dá para fazer várias situações lá. Né? E o servidor não perde o seu espaço, porque fim de semana, à noite, enfim, as festas... A parceria continua, né?
mas daria para a prefeitura entrar com algumas coisas melhor lá para poder ajudar tá interagindo com essa população. São muitos trabalhos, poderia ficar a manhã toda, a tarde toda com o Porvinho aqui, falando das indicações. Eu vou puxar mais um para a gente ir para os finalmente, o vereador tem agenda. O Dia Municipal da Prevenção e Combate à Diabetes, um dos projetos de lei seu. É uma doença silenciosa, porém muito perigosa, né? Quando a pessoa vê, já está perdendo aí partes do corpo, né? Então é uma doença que precisa muito de atenção, né, Ali? Então por isso a gente chama a atenção no dia da diabetes, né? Para poder a pessoa ficar esperta, ficar ligado, fazer movimentos, fazer exames, né? Porque é perigosa essa doença. Em contrapartida, além do dia da lembrança, também é um trabalho seu e dos vereadores na cobrança por mais médicos especialistas, né? Exatamente. Diminuir esse tempo de agenda. Porvinha, para a gente fechar, eu queria te perguntar o que você planeja para 26? O que a população pode esperar do vereador Porvinha em 26? Que está chegando aí, está batendo a porta. Então, Ale, a primeira coisa que eu peço é que Deus, né, nos dê bastante vida e vida com saúde, né? Porque a gente precisa de saúde para poder correr atrás, né? E com certeza, qual que é a intenção do vereador, né, Nivaldo Porvinha? Continuar fazendo o que ele veio fazer aqui, né? Que é trabalhar pela população de Bertioga. Porvinha, obrigado pela entrevista, prazerzaço. Eu não vou deixar de falar, a gente falou do Dr. Laírton um pouco hoje, e o Porvinha está quase com a camisa do Dr. Laírton, aquela polo verde que ele usava. Na hora que você falou, já me veio na lembrança. Porvinha, eu queria dizer que é muito legal você estar aqui com a gente na TV Bertioga, que eu tenho certeza que 90% da população de Bertioga que ouviu a sua história de vida, por isso que eu pedi para ele contar, vai se motivar que aquele menino órfão que entrou num ônibus e que cresceu tanto na vida, que trabalhou tanto, conheceu tantas pessoas, hoje é uma autoridade na cidade aqui. E se você seguir o caminho que você seguiu sempre, de vereador vai mais pra cima, viu? Que ele não para não, viu, Porvinha? Parabéns, tá? Parabéns e feliz ano novo para você. Um bom Natal. É isso aí, Ale, obrigado. Deixar aqui também, né, meu Feliz Natal, né, para a população de Bertioga, né, um excelente ano novo e que Deus abençoe a todos. E vamos, que venham os trabalhos que nós estamos aí para enfrentar.